Olá, eu sou o professor Elano, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação. Estamos aqui para mais uma aula, né? Hoje nós vamos falar sobre as transformações das paisagens urbanas, como moradia, as funções urbanas que elas oferecem, que tem, as grandes metrópoles, as cidades médias e as cidades pequenas, tá? Então aqui nós vamos desenvolver essa aula. E aí nós vamos primeiro falar sobre as moradias, essas transformações da paisagem urbana nas moradias, os tipos de moradia que sofreram essa transformação. Vejamos que as construções urbanas foram se modificando ao longo do tempo, né? E todas essas transformações foram ocasionadas principalmente pela ação humana. Até o século XVIII, as casas se agrupavam umas juntas às outras, sem atender um planejamento de altura, fachada, materiais utilizados em sua construção, né? Era de forma bem rústica. Já no século XIX, as moradias, né, já começaram a ter, sendo transformadas, sendo modificadas, né? As moradias dos novos bairros passaram a se agrupar em quadras ou quarteirões em volta de um pátio e apresentar estrutura homogênea, né, bem parecida uma com a outra. Já no século XX, né, tornaram-se comuns os arranha-céus, os grandes edifícios residenciais de altura elevada, isolados uns dos outros e rodeados de ruas e jardins. Então essas transformações da paisagem urbana, né, foram sendo modificadas, principalmente pela causa da moradia. Então se a gente pegar as moradias do século XVIII e nós compararmos com as moradias do século XXI, hoje atualmente, nós vemos que houve grandes transformações. Além das transformações das paisagens urbanas em moradia, nós temos as paisagens urbanas e as suas funções, né? Quais são as funções que são desempenhadas dentro de cada, né, setor urbano. As funções urbanas de uma cidade é o papel econômico desempenhado pela cidade dentro de uma logística, seja de uma lógica de divisão de trabalho. Uma cidade pode manter diferentes funções, ainda que a residencial ocupe a maior parte do espaço urbano. Então, uma cidade ela tem várias funções. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de função econômica ou uma função financeira, né? Isso aí é uma função de uma cidade urbana que tem como função a função econômica. É uma cidade que pode ser industrial, comercial, centro de transporte, mineradora, financeira, turística e entre outras possibilidades. Então, a cidade elas podem fazer várias funções ao mesmo tempo, né, dentro da sua localidade. Então, é que eu estou falando de uma função financeira. Aí veja a imagem aí da cidade de Tóquio, né? Essa transformação dessa paisagem urbana aí, ela tem uma função, né, uma função financeira, onde está o centro financeiro do Japão, está na cidade de Tóquio. Então, cada cidade, cada país, né, tem uma cidade que ela desenvolve uma função financeira. Além da função financeira, podemos ter a função administrativa, uma função política. Então, uma cidade ela desenvolve várias funções. E isso tudo dentro das transformações das paisagens urbanas. Além disso, podemos falar sobre as grandes cidades, né, que são as metrópoles, as pequenas e médias cidades. Então, as transformações da paisagem urbanas, né, ela pode estar diretamente ligada às grandes metrópoles, às cidades médias e às cidades pequenas. Eu vou mostrar um mapa a seguir, ele vai apresentar número de cidades médias, ou seja, uma cidade média, ela tem cerca de 100 a 500 mil habitantes. Então, quando uma cidade atinge cerca de 100 mil a 500 mil habitantes, essa cidade está dentro, né, dentro de um princípio como uma cidade média. No território brasileiro, em 1970 e nos dias atuais, a partir de 70 aumentou o número de cidades médias, então houve um aumento significativo, o que indica que a riqueza antes era concentrada nos grandes centros urbanos, vem sendo distribuído também nas médias aglomerações. Então, todas essas cidades que deixaram de ser uma cidade pequenas e passaram a ser uma cidade média, ou até chegar a uma cidade grande como as grandes metrópoles, né, como Nova York, Tóquio, no Japão. Então, essas cidades se tornaram, né, cidades metrópoles devido ao quê? Mas antes era uma cidade pequena. Então, antes de se tornar uma cidade grande, ela passaram por uma cidade sendo médias. Então, nós vamos mostrar aqui um mapa a seguir, que veja que começou uma concentração bem maior, a distribuição bem maior dessas médias cidades. Veja nesse mapa aí, do Brasil em 1970, né? Na região norte nós só tínhamos apenas 2 médias cidades, né? E a restante das cidades, todas eram consideradas cidades pequenas. Na região nordeste, na década de 70, nós tínhamos 16 cidades médias. Veja que na região centro-oeste nós tínhamos apenas 4, isso estou falando na década de 70. Já na região sudeste, né, onde está o centro aí
onde está o principal foco das grandes cidades do nosso país, né? Nós já tínhamos 44 cidades médias. Já na parte do sul do país, na década de 70, nós só tínhamos 14. Vejamos aí hoje, atualmente, já no Nordeste pulou de 2 para 18 cidades médias, né? No Norte, né? Já no Nordeste pulou de 16 para 44 cidades médias. Na década de hoje, né, século XXI, né, na década de 70, na região Centro-Oeste, nós tínhamos 4. Hoje nós temos atualmente 10 cidades médias. Na região Sudeste, nós pulamos de 44 para 118. Veja que foi um aumento bem significativo. Já na região sul do país, né, nós tínhamos na década de 70 14. Hoje, atualmente, temos 43 cidades médias, né? Então, vejamos aí que teve uma mudança muito grande. As cidades médias são aquelas com a populações entre 10 a 500 mil habitantes, como falei, tendo um crescimento superior às demais, né? As cidades que menos crescem são as cidades pequenas, né? A cidade pequena ela tem menos de 20 mil habitantes. Então, enquanto a cidade pequena tem cerca de 20 mil habitantes, as cidades médias têm cerca de 10 a 50 mil habitantes, ok? Então, eu estou falando da evolução das cidades pequenas para médias ou até chegar a uma grande metrópole. Aí nós temos um gráfico, né, que vai falar do tamanho da cidade, né? Segundo o gráfico aqui, até 20 mil habitantes, né, é uma cidade pequena, né, de 10 a 50 mil habitantes, já está numa faixa de transição da cidade pequena para uma cidade média, que chega a 100 a 50 mil habitantes. E as cidades grandes, né, são maiores de 500 mil habitantes. Então vejamos no gráfico que na década de 1970, nós tínhamos cerca de 52 milhões, né, de habitantes nessa cidade. Então houve um crescimento bem significativo. Então isso aí é um dado do gráfico do IBGE, do censo de 2010, né, que fala sobre essa questão da transformação dessas paisagens, principalmente se transformando a paisagem de pequenas, médias, até se tornar uma cidade grande. Aqui nós temos uma imagem, né, a transformação das sociedades urbanas na desigualdade social. Então vejamos aqui que quando uma cidade cresce, cresce também toda parte da desigualdade social. Na aula passada eu estava falando sobre o êxodo rural. Isso aí é uma imagem a qual que quando a cidade cresce, que as pessoas saem do campo para a cidade, ocasiona um inchaço na cidade, então as pessoas começam, né, a morar nas periferias, começam a fazer bairros periféricos. Então nós temos aí nessa imagem que fala uma questão dessa transformação numa desigualdade social muito grande. Então estou falando da transformação da paisagem urbana. Então houve uma transformação nessa imagem, né? Antes nós só tínhamos esses prédios, os arranha-céu da cidade, nos grandes edifícios, né? Então com a chegada de várias populações ocasionada pelo êxodo rural, houve essa transformação, essa modificação dessa paisagem urbana, né? Aderindo casas, ou seja, aderindo bairros periféricos ao redor dessa cidade, ok? Aqui nós temos uma imagem muito interessante, ela é a vista geral da Avenida Paulista. Veja como uma paisagem ela se transforma, né, com o passar do tempo. Então essas transformações dessa paisagem urbana, ela é bem nítida, a gente percebe. Vejam que a primeira imagem, né, está falando essa primeira imagem aí, é a Avenida Paulista, né? Uma avenida muito conhecida por todos nós. Já na segunda imagem, vejamos aí que já tem um pouco de casa, já mudou, então houve uma transformação bastante considerável nessa imagem. Nessa outra imagem, vimos aí hoje a Avenida Paulista, já não era como aquela primeira imagem lá da década de 40, né? Aí nós temos uma imagem com bastante movimento de carros, já vários prédios, né? Vários arranha-céu da cidade. E a última imagem, que é a imagem atual, vimos que ela foi bastante transformada ou modificada. Ou seja, eu posso falar que essa cidade, essa Avenida Paulista, que é a cidade de São Paulo, né? Antes ela era uma cidade pequena, né, passou a se tornar uma cidade média até se tornar uma grande cidade, uma grande metrópole do nosso país, ok? Para nós concluirmos a nossa aula de hoje, nós temos um exercício, veja essa imagem que até já foi passado nessa imagem aí, né? Então vejamos essa imagem que eu estava falando de uma desigualdade social, né? Então essa imagem, no nosso estudo dessas interações da sociedade com o meio físico, deve-se considerar fatores sociais, econômicos, tecnológicos e culturais estudados na dimensão do tempo e do espaço. Ao analisar a representação da paisagem urbana apresentada na imagem, o que se conclui nessa imagem aqui? Essa imagem. O que nós vamos concluir nessa imagem quando nós vamos analisar a representação dessa paisagem? Letra A. As formas de organização do espaço considera a dinâmica natural das áreas de várzeas e de terra firme? B.
Os aspectos da poluição das águas, como o depósito de resíduos sólidos, são de responsabilidade da população, do entorno, de vida da população da cidade. Letra C. O modo de vida ribeirinho apresenta resistência diante da pressão da modernização urbana. Letra D. A população urbana encontra-se diferentes formas de adaptação na adversidade do ambiente urbano. E letra E. O contraste de formas revela as desigualdades e condições de vida da população da cidade. Então, a alternativa A, B, C, D ou E. Então, a alternativa certa seria a alternativa E, a letra E. Ou seja, o contraste de formas, né, em que nós tínhamos apenas os grandes edifícios, grandes arranhas, céu, né, os grandes prédios. Então, ele revela a desigualdade, ou seja, as condições da população daquela cidade, né? Aí nós podemos observar que, ao transformar uma cidade pequena, média e grande, aconteceu também a revelação da desigualdade social muito grande naquela imagem, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa da letra E. Para nós concluirmos nossa aula de hoje, eu sugiro um filme aí, Uma Cidade em Transformação. Assim como nós vimos na imagem uma cidade sendo transformada, que foi a cidade de São Paulo, né? Desde aquela primeira imagem de 1940 até a imagem atual de 2000, né, e 20, né, nós podemos assistir esse filme que fala Uma Cidade em Transformação. Então esse filme é muito interessante, que vai falar de uma cidade que sendo transformada ou sendo modificada com o passar do tempo. Além disso, você pode acessar a plataforma Eduque, né, e você vai ter esse conteúdo na íntegra, e também você vai ter outros conteúdos que você pode acessar e assistir com muita calma, ok? Uma boa aula, até a próxima, que Deus abençoe a todos.